Então hoje, 23º domingo do tempo comum. A primeira leitura do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel é considerado um dos profetas de grande importância para o judaísmo, né? E ele é considerado um dos pais do judaísmo, inclusive. E é tido como o profeta do exílio. Então, o que está por trás do profeta Ezequiel é aquela experiência do exílio da Babilônia, né? O povo estava exilado na Babilônia e ele recebe esse chamado, que aliás é um texto repetido do próprio capítulo 3 de Ezequiel também. A gente vê esse chamado aqui. Quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Algumas traduções trazem como atalaia, né? Atalaia ou vigia. Logo que ouvires alguma palavra de minha boca, tu os deve advertir em meu nome. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e tu não lhe falares advertindo-o a respeito da sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa, mas eu te pedirei contas da sua morte. Olha que missão importante, né? Que quanta responsabilidade desse profeta que devia vir alertando ao povo aquela experiência que ele teve, que levou o povo para o exílio da Babilônia, né? O rei Nabucodonosor. Mas se advertires o ímpio a respeito de sua conduta, para que se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por própria culpa. Porém, tu salvarás tua vida. Aqui também tem a questão do alerta sobre a questão moral, sobre a questão de cumprir, né, os mandamentos, cumprir a palavra que Deus anunciava e que Ezequiel zelava tanto por isso, né? Ezequiel é viúvo, sacerdote, né, teólogo e faz contestações importantes, né, a respeito de por que está acontecendo o exílio, né, não só no sentido político, no sentido histórico, mas no sentido também teológico, né, um sofrimento em função de não ter seguido a orientação que a palavra de Deus dá a todos nós, né? Então é uma mensagem para todos nós, né? Ouvir a palavra de Deus, colocá-la em prática. E também missão de anunciar a palavra, né? Anunciar o que a palavra nos propõe, né? Que postura moral, ética, teológica a gente deve ter em função de tudo que acontece na nossa vida, na nossa comunidade, né? O exemplo da profecia de Ezequiel. Aí o Salmo 94, 95, né? Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. A imagem de Deus como rochedo é muito constante nas Escrituras, né? O rochedo nos lembra o rochedo de onde Moisés bate o cajado e sai água no deserto, né? E também nos lembra o rochedo onde foi construído o templo, né? Então o rochedo sempre está associado aí ao próprio Deus, né? São Mateus lá, a casa sobre a rocha, né? A casa que foi construída sobre a rocha. Vinde, adoremos, prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Bacana, né? Essa imagem a gente já falou dela, não é? Fazer reverência, se curvar diante do sagrado e ter a confiança de que esse Deus aqui é o nosso Criador. Porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo, o seu rebanho. A imagem do pastor aí, né? As ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisses hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, né? Meriba significa contestação, né? Disputa também. E como em Massa. Massa é o sentido de tentação, provação, que é o que justamente aconteceu
com o povo depois de libertado da escravidão do Egito. Está lá no capítulo 17 do livro do Êxodo. Faz aquela experiência de começar a ter dificuldade e falta água no deserto. Começam a reclamar com Moisés, né? Foi para isso que você nos trouxe para cá, né? Para a gente morrer de sede. E Moisés conversa com Deus, Deus pede para ele bater o cajado na rocha e sai água dali. Então essa é a ideia, né? De contestação, de provação, de aquele dia no deserto, essa imagem aí, ó, que outrora os vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras, né? Quantas vezes a gente percebe e vê as obras de Deus na nossa vida, na vida da igreja, na vida do povo de Deus, na história do povo de Deus, e assim mesmo às vezes a gente ainda contesta, né? Oxalá ouvisses hoje a sua voz. São Paulo aos Romanos: irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. Olha aí, a ideia de resumir a lei, né, de resumir a Torá numa frase, né? Então, amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. Lei não só no sentido, a tradução é limitada aqui, mas não é só no sentido da lei que a gente encontra no Êxodo 20 e no Deuteronômio, lá, o Decálogo. Não é só nesse sentido, é no sentido de toda a cultura que levou aquele povo a ter aquelas experiências com o Deus de Israel, né? Então, aquela cultura que nos orienta de como proceder, qual deve ser a nossa postura, novamente aí, moral, ética, religiosa, né? E tudo isso se resume no amor ao próximo. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos esses mandamentos, está justamente no Decálogo, né? Êxodo 20 e Deuteronômio 5, exatamente aí. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa aqui sai do livro do Levítico, capítulo 19 do livro do Levítico. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E São Paulo repete isso para a gente encontra também isso nos evangelhos. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Ó, quer cumprir a lei? Ama o próximo, vive o amor, né? Quanta luz, né, para a nossa vida. Viver o amor é o resumo das Escrituras, né? O resumo da lei, o resumo da Torá. E o Evangelho, capítulo 18 de São Mateus, né? Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Oi? Tudo bom? Desculpa, tá. Imagina. Mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Aquilo que a gente falou de Levítico 19, 18 aqui, esse aqui é o versículo 17 do livro do Levítico também, né? Ou seja, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas, né? A chamada correção fraterna, né? A comunidade ajudar, né? Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele te ouvir, quer dizer, olha quanto a gente nessa missão, a mesma missão que foi dada lá na primeira leitura para Ezequiel, né? O atalaia, o vigia, aquele que avisa, né? Aquele que chama a atenção, aquele que realça qual é a orientação que Deus nos deu, né? Então, quando a gente perceber isso, a nossa missão também de ajudar o nosso irmão, né? De fazer de tudo para que ele vá também pelo caminho que as Escrituras nos ensinam, né? Que a igreja nos ensina.
Por isso aí, ó, leva a igreja. Agora, se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Aqui entra muito também a questão da liberdade, né? E essa é uma das coisas que Deus não interfere, né? A pessoa é livre, por mais que a gente esteja enxergando de uma maneira, ela pode estar enxergando de outra, né? E a liberdade é uma das coisas que precisa ser preservada. Em verdade eu vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Vocês lembram há dois finais de semana atrás? Sim. A gente pegou exatamente esse texto, desculpa, que veio lá de Isaías 22, lembra? E que depois Jesus repete a Pedro. Muito bom. Né? Tudo que se ligar na terra, bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi a carne ou o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Né? Então, eu vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Está ampliando isso, não é só a Pedro, né? Que lá também é símbolo da igreja, mas é para nós, a comunidade, né? A nossa responsabilidade de ajudar, né? De ligar aqui na terra, de fazer essa ligação com o céu. De novo, eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Essa ideia a gente encontra também no profeta Malaquias. São ecos da Escritura, né? Ecos da Escritura que a gente encontra nos Evangelhos. Sempre lembrando, os Evangelhos, o Novo Testamento é escrito a partir da fé que o sujeito, o autor que escreveu, claro que inspirado por Deus, é o próprio Deus que inspira o autor ou a autora, né? Mas a partir da fé que o sujeito tem no Cristo morto e ressuscitado. É uma interpretação das Escrituras, do Primeiro Testamento, a fé no Cristo morto e ressuscitado. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Fé bonita, eu estou aí no meio deles. É a nossa missão aí, de atalaias, de vigias, né? De anunciadores daquilo que é a vontade de Deus, nossa missão como comunidade, nossa missão como igreja. São essas as ideias desse final de semana. Vamos refletir, aprofundar em comunidade.